Ainda em Tua presença, Senhor, nós queremos orar no nome de Jesus Cristo, te pedindo ao Senhor que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, o Senhor possa falar a cada um de nós, aos nossos entendimentos, aos nossos corações, e esta palavra que vem da Tua boca possa causar um efeito extraordinário em cada um de nós. Porque, como diz mesmo a Escritura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor fale, que a Tua boca se mova, que nós escutemos com os nossos ouvidos o que o Espírito tem a dizer e dizer às igrejas. É o que nós pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor hoje traga um divisor de águas na vida de todos aqui, uma bênção extraordinária na vida de cada pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus seja a glória. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3. Texto que nos fala daquela cura de um homem cuja mão era ressequida. Versículo 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Senhor nosso Deus, abençoa-nos. Mais uma vez eu te peço, para que o Senhor não encontre em nós algo digno da sua indignação. No nome de Jesus, amém. A pergunta de Jesus praticamente é respondida pela atitude daquelas pessoas. Pois quando Jesus diz fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, o propósito deles estava em fazer o mal e em tirar a vida. Mas se bem que eles sabiam a resposta correta, que não era nem fazer o mal e nem tirar a vida, era fazer o bem e salvar a vida. E porque sabiam a resposta certa, e a resposta certa iria contra sua vontade, que era acusar Jesus, condenar Jesus, de alguma maneira tirar a vida de Jesus, essa gente não respondeu o que poderia ter respondido. E muito menos respondeu conforme deveria ter respondido. Uma das coisas que me chama muito a atenção nas Sagradas Escrituras é a ira. A ira é um sentimento que faz parte da nossa vida. Às vezes, talvez você não diga, não, eu não sou tão iracundo, mas a indignação é um tipo de ira, é uma manifestação de ira. E a indignação
por vezes é até necessária. O livro de Apocalipse nos diz contra aquela igreja que Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que toleras essa Jezabel. Existe algo que nós não devemos tolerar. E no momento que nós toleramos, é interessante que no hebraico a palavra aceitar significa absorver. E a tolerância é um grau de aceitação. Embora eu não aceite por completo, eu sou tolerante. Eu tenho um grau de aceitação. E um grau de aceitação é um grau de absorção. E aquilo que eu absorvo, isso começa a fazer parte de mim. De modo que tolerar Jezabel é permitir que esse espírito, que esta maneira de ser de Jezabel, faça parte da minha vida, do que eu sou. Por isso mesmo a Bíblia nos fala de outra maneira, dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Existe uma coisa que a intolerância é a inconformidade. Se eu não tiver esse grau de inconformidade, eu não poderei ser mudado, eu não poderei ser transformado, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação. Não há renovação sem um grau de inconformismo, sem não aceitarmos ou não nos acomodarmos como as coisas estão. No entanto, a própria palavra nos ensina que a ira em si é um pecado. Em Efésios, o apóstolo Paulo, tomando dos Salmos, usa uma palavra: irai-vos e não pequeis. E acrescenta: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irai-vos e não pequeis. Quando você vai aos Salmos, que justamente é o Salmo 4, versículo 4, de onde o apóstolo Paulo tira essa expressão que ele usa na carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 26, quando Paulo toma isso, ele toma do irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro e acalmai-vos. Acalmai-vos. É interessante que quando você vai ao hebraico, dentro dessa palavra irai-vos, essa palavra também pode ser traduzida, e em algumas Bíblias está traduzido assim, dizendo: aborrecei-vos, mas não pequeis. Você tem direito a se aborrecer, você tem direito a se indignar, mas você não tem direito a pecar. E como alguém pode irar-se e não pecar? Isso é difícil para nós entendermos, principalmente nós que somos de uma origem tão passional como a origem latina, que estamos movidos de tantos sentimentos, e quando nós pensamos em ira, pensamos em uma explosão emocional, mesmo a indignação, nós pensamos em algo forte, em algo absolutamente forte. Jesus estava num ambiente contrário a ele. Jesus estava cercado de pessoas que estavam em oposição a ele. Jesus estava com gente resistindo a ele, perseguindo a ele, desejando o seu mal, desejando a sua morte. Como não se indignar com essas pessoas? E como pôde o Senhor irar-se e não pecar? Ele que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas. Às vezes nós não temos o descanso que precisamos ter porque nos falta a humildade e a mansidão que deveríamos ter. Existem sentimentos que podem botar a perder as maiores das virtudes. Geralmente as nossas virtudes e aquelas que são, digamos, as mais valiosas, as que são as mais virtuosas, sendo redundante, uma virtude virtuosa, mas aquelas que são as melhores virtudes em nós, podem ser estragadas por um sentimento como a vaidade. A vaidade pode fazer perder toda a virtude que nós temos. O orgulho, a vaidade, a soberba. Foi isso que encheu o coração do diabo. Foi isso que fez aquele anjo de luz, chamado Lúcifer, virar o inimigo, o diabo, o mentiroso, o perseguidor, Satanás. Por quê? Porque todas as virtudes que haviam nele, através da soberba, se desvirtuaram. Assim também sentimentos, e sentimentos fortes, como a ira, como a indignação, podem também nos levar à queda. Que forma há que eu possa indignar-me, se é necessário indignar-me? E eu vou dizer a você que é necessário. Eu não posso aceitar me conformando com a minha vida como ela está. Então a minha vida permanecerá exatamente igual ao que ela está, ou ela piorará. Mas eu tenho que me indignar nisto mesmo e combater, e lutar, e mudar. Se eu tenho uma situação difícil, se eu vivo uma situação difícil no meu viver, na minha vida, ou na minha família, ou no meu trabalho, ou seja no que for, eu tenho que ter esses brios, essa indignação que se transforma numa garra de transformação. Eu não tenho que me render às dificuldades, eu tenho que usar as dificuldades até mesmo como um incentivo de ir à frente e transformando toda a realidade ao meu redor, tal qual fez José. José, que passava uma situação difícil, entrava numa situação pior e acabava numa situação ainda pior. E nenhuma delas ele se rendeu à situação, nenhuma delas ele nem ficou magoado, ele nem ficou ferido, ele nem ficou ultrajado, mas ele teve um grau de dizer, não, vou tirar dessa situação o melhor que eu posso. E na família do pai, ele prosperou. Na casa do senhor egípcio, ele prosperou. Na prisão, ele prosperou. Em todos os lugares, não importando quão difícil era a situação. Alguém diria, é difícil, ele prosperava. É pior, ele prosperava. É inacreditavelmente terrível, e ele prosperava. Por quê? Porque ele não se entregava à sua condição de vida, mas contemplava com uma visão de esperança, de fé e trabalho. Ele arregaçava as mangas, no que nós usamos como uma expressão bem nossa, de nossos dias, e botava o quê? O esforço, trabalhando, e logo ele era visto, e logo ele era honrado. Você ser honrado num palácio é uma coisa, você ser honrado numa prisão é um desafio muito maior. E foi honrado. Sabe, a prisão nunca funcionou tão bem. E os prisioneiros até gostavam do spa que José criou. Isso é exagero meu, óbvio, prisão é prisão. Mas José administrou aquela prisão. José fez a prisão prosperar. Que você faça uma fazenda prosperar, de um homem rico, de um homem poderoso, mas uma prisão prosperar. Jesus Cristo. E se você consegue fazer isso,
dentro do que é a realidade das nossas vidas. Que grande desafio. Sabe, o segredo de irar e não pecar é essa atitude do Senhor Jesus Cristo. Indignando-se e condoendo. Como é que alguém consegue se indignar e condoer-se? O condoer-se limita a indignação ao que ela tem que ser. Porque se você apenas se indigna e não se condói, você deseja vingar-se. Mas se você se indigna e se condói, você deseja transformar. Porque tem gente que só deseja a vingança. A sua justiça se resume em vingar. Mas quando você tem o sentimento equilibrado, deixe-me colocar dessa maneira, por outro sentimento, e você chega à atitude correta. Aborrecer-se, sim. Indignar-se, sim. Irar-se, sim, mas não pecar. Não pecar. Jesus indignou-se contra aqueles homens, mas também se condoeu contra aqueles homens. Por quê? Por causa da dureza do coração daquela gente. Essa expressão, um coração duro, é uma expressão interessante, porque no grego ela pode ser traduzida como, não é a tradução perfeita, mas ela pode ser traduzida como um coração esclerosado. A esclerose das artérias, a esclerose do coração é uma enfermidade terrível do entupimento cardíaco que causará a morte de todo o corpo, a falência de todo o corpo. Essa é uma enfermidade. E Jesus, então, olha para eles como gente vivendo uma enfermidade terminal. Muitas vezes nós olhamos a expressão coração duro e apenas dizemos, que gente! Mas Jesus olhava o coração duro como um coração enfermo. Eu não sei se você percebe a diferença. Jesus olhava, eles estão morrendo e não sabem. Eles estão entupidos. Eles estão quase que na iminência de um infarto, de um ataque cardíaco. Por quê? Porque os seus corações estão duros, têm dificuldade de bater, têm dificuldade de fluir, eles estão totalmente bloqueados, eles estão com uma esclerose cardíaca. É interessante que Jesus, como médico divino, médico das nossas almas, ele olha para aquela gente como um médico, compaciente, potencialmente para a morte. Morrerá a qualquer instante. Sua vida ou seu viver, a continuidade de vida é incerta. Eu necessito desse sentimento para poder lidar com este mundo. Meus irmãos, essa polaridade que tem acontecido na nossa sociedade tem criado um rancor, tem criado uma fúria. Eu vou dizer uma coisa, eu fico triste de ver a maneira como nós nos reportamos
uns aos outros. Você pode não concordar com um, você pode não concordar com outro, mas para que a agressividade que nós estamos tendo? Nós temos uma agressividade que não está mudando nada, porque a maneira de mudar é agir, é pegar a mão ressequida e dizer: venha ao nosso meio, eu vou fazer o bem. Em vez de simplesmente se indignar, Jesus não chegou, não falou. O que Jesus fez foi fazer. Ele fez o bem. E se você deseja transformar esse mundo, transformar as vidas, faça o bem. Faça o bem às pessoas. Cuidado com as redes sociais, porque deixe-me dizer uma coisa, a Bíblia diz, não é o que entra pela boca do homem, é o que sai, e muita coisa está saindo da nossa boca nas redes sociais. Ministros de Deus estão fazendo isso, estão falando, estão escrevendo, é a boca que está dizendo, porque não é o ato simplesmente de falar, é o que sai do meu coração, é o que eu estou me expressando, e isso está contaminando. Nós estamos criando gente com ódio. Você pensa que um massacre como esse que aconteceu em Christchurch, que é aquela cidade neozelandesa, aquilo é fruto do quê? De ódio. Porque tinha uma vida assim, a origem dele é essa, e não sei. Mas não, falando, verbalizando, escrevendo, divulgando, e o ódio crescendo, e o ódio crescendo, e o ódio crescendo, porque o homem é contaminado pelo que sai. Pelo que sai. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, nós somos crentes. De uma vez por todas, nós somos do cristianismo. E o cristianismo, a cruz de Cristo, é a palavra sobre o amor. Nós temos que ser gente que ama, gente diferente. Mas deixe-me abrir aqui, numa quarta-feira, nós estávamos aqui, e Deus me deu uma palavra que eu gostaria de trazer, porque está dentro do tema que nós estamos falando. O nosso coração, esse coração que Jesus desviou, o coração duro dele, esse coração que agora eu digo, uma das formas de entender coração duro, é um coração esclerosado, é um coração entupido, é um coração pronto a morrer. Um coração duro, não apenas duro, é um coração que irá morrer mais cedo ou mais tarde, que irá causar a morte. Quando Jesus falou do coração, falou do solo em nossas vidas. Há coisas que são lançadas no solo, como o joio, a má semente, e que o Senhor mesmo, na parábola do joio, diz: deixai crescer, para que você não arranque com ele a boa semente. Deixai crescer para que, uma vez que faça a distinção exata do que é o joio e do que é o trigo, se arranque o joio e se lance fora o joio, e o trigo se leve para alimentar, para enriquecer, para replantar. Mas não arranque, para que você não arranque boas palavras junto com mais palavras. Então, nesse momento, o Senhor disse: não arranque. Existe a hora certa, para que você não confunda as coisas. E não comece a tirar de você o que é bom para você, porque alguém lançou o que é mal para você. Tem muita gente que, deixa-me colocar dessa maneira, está tirando de sua vida o que é bom para você, porque a pessoa lançou uma má palavra sobre você. Quanta gente toma a postura, e isso apenas para exemplificar, porque é muito limitado o que eu vou dar como exemplo, apenas um dos exemplos que há uma multiplicidade de aplicações e de exemplos nisso que a Bíblia diz. Mas alguém lança uma palavra contra você e você diz: então não vou fazer nada. E você deveria fazer o que estava fazendo, porque era bom. Mas você arranca o que é bom junto com o que é ruim. Você lança fora o que é ruim, mas lança fora o que é bom também. E não faz o que é bom. Por quê? Porque disseram algo que era ruim. E isto é um exemplo mínimo
mínimo. No entanto, há certas coisas que têm que ser arrancadas. E não se pode deixar crescer. Se ao joio, disse Deus, deixa crescer, existe algo no meu coração que pode impedir que a palavra de Deus boa em minha vida venha a frutificar. Isso se chama espinhos. A Bíblia diz sobre a semente que cai à beira do caminho, ela não cresce. A semente que cai entre as pedras não tem raiz e queima. Mas a semente que cai entre os espinhos estão na terra que é boa. A terra que germina. Os espinhos estão crescendo por causa desta terra. E a mesma terra em que os espinhos crescem, a mesma terra, diz que forma raiz e cresce. Mas os espinhos que crescem também sufocam. E o que são os espinhos? São os cuidados e as preocupações. Meu irmão, tem uma coisa que eu tenho que arrancar da minha vida, porque senão você pode ouvir o melhor dos pregadores, o homem mais ungido da face da terra, te ministrar a melhor das palavras e não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque vai crescer, mas vai sufocar. A Bíblia diz, recebem com alegria. Mas os cuidados e as preocupações sufocam a palavra de Deus. Isso me causa temor. Isso me causa temor, porque eu creio no poder dessa palavra. E eu creio que muitas dessas palavras deveriam estar acontecendo na minha vida, ou na tua vida, na nossa vida, e não estão acontecendo por quê? Porque existem sentimentos, que são as preocupações e os cuidados da vida, que sufocam esta palavra de Deus. Lançamos uma palavra de cura na sua vida, lançamos uma palavra de prosperidade na tua vida, lançamos uma palavra de libertação na sua vida, mas onde está a cura? Onde está a libertação? Onde está a prosperidade? Mas os cuidados da vida e as preocupações da vida. Espinho tem que ser arrancado. Não deixe os cuidados e as preocupações crescerem. Quem pode dizer amém? Amém. Entende o que eu estou dizendo? E é algo tão difícil. Eu não sei se você acha fácil, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque preocupação, falar que preocupação é um negócio que nos faz mal mesmo. Mas cuidados? Por que cuidados? Eu não tenho que ser cuidadoso? Eu não tenho que fazer as coisas com cuidado? Eu não tenho que ser... Cuidados que estão aqui sendo ditos são ligados a medo. Cuidados que aqui estão sendo ditos são aqueles sentimentos, como eu disse, que em vez de você avançar, você vai para trás. Por cuidado. Por cuidado. Nos falta, às vezes, a ousadia necessária. Os cuidados e as preocupações estão ligados a uma coisa que Jesus disse que nós não deveríamos fazer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando um cuidado te leva a planejar e a prevenir, isso é positivo. Mas quando um cuidado te leva apenas à mesma coisa que a preocupação leva, que a ansiedade, ele é destrutivo. Existe gente que é cuidadosa, mas o seu cuidado é apenas ansiosidade. Gente, fé é fé. E fé mata todas essas coisas. E nós precisamos ter fé. Olha, nós estamos numa situação que até
o último dia de junho, nós temos que sair desse lugar. Se você perguntar, pastor, como é que o senhor está? Eu estou esquisito. Eu tenho falado para minha esposa, eu não entendo o que está passando comigo, porque eu estou numa paz. Eu estou assim. Não. Eu sinto que Deus está agindo. E se você me perguntar, mas Deus está agindo, está fazendo o quê? Não tenho a menor ideia. Eu só sei que Ele está agindo, eu não estou vendo, nem percebendo, mas eu sinto. Quer dizer, olha, eu faço as orações, mas você faz as mesmas orações. As mesmas orações. Então, Senhor, abençoe e tudo mais. Eu estava falando com o Senhor, se o Senhor me desse para mim, tal valor, eu ia fazer isso, já tinha planejado de abençoar tantas vidas, o dízimo direto para casa, um valor igual ao dízimo só para abençoar homens e mulheres de Deus, que eu ia semear na vida de todos eles, falando, Senhor, olha bem, tentando fazer um negócio com Deus, né? Senhor, olha bem, poxa, vale a pena, o Senhor não acha? O Senhor me dá, que eu vou fazer toda essa coisa boa para tanta gente, para mim, especialmente, obviamente, eu vou fazer algo de bom para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus pastores. Se eu vou abençoar pastores, eu tenho que começar abençoando os pastores dessa casa. Aí eu já coloco o interesse até nos nossos pastores de orarem. Não tenho a menor ideia do que ele está orando, mas que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe. Porque vai chover na minha horta, então é bom. Olha, mas eu sinto paz. Mas eu não posso, nessa paz que eu sinto, dizer, está tudo bem, cruzar os braços e Deus vai fazer. Não. Eu tenho que ter o inconformismo. Eu tenho que ter a indignação. Gente, eu tenho que ter indignação contra o pecado, eu tenho que ter indignação contra a situação das vidas, as vidas que não estão progredindo no que deveriam ser progredidas. Eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que dobrar os meus joelhos, eu tenho que jejuar, eu tenho que ser movido por essa santa indignação. Existe em Apocalipse, e numa outra quarta-feira nós falamos isso aqui, em Apocalipse, tem um termo que fica muito em voga quando alguém fala de Apocalipse, que é a ira de Deus. Hoje, muita gente prega e fala de Apocalipse, e quando está falando de Apocalipse, pensa no juízo final, pensa no fim do mundo, e aí vem a ira de Deus. A ira de Deus, o cálice da ira, a ira de Deus, olha a ira de Deus. Mas quando eu vou ler Apocalipse, uma das coisas que me espanta é que tem a ira de Deus. E sabe como é que Apocalipse chama a ira de Deus? A ira do Cordeiro. Embora um cordeiro possa se irar, um cordeiro irado vai fazer o quê? Vai te dar uma amarrada, né? Pode machucar. Mas em Apocalipse, Jesus também é chamado leão. E é interessante que para se irar, ele se ira como cordeiro. Por que ele não se ira como leão? Porque um leão irado não vai te dar uma amarrada. Você concorda comigo? Um leão irado vai te matar, é isso sim. Um leão irado vai te fazer em pedaços. Um leão irado vai te devorar. Então, eu me lembro do texto bíblico, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irai-vos e não pequeis. Por que se condói? Porque tem misericórdia. E os que têm misericórdia, alcançam misericórdia. Esse sentimento que nós temos que ter e esse equilíbrio que nós precisamos viver. Como nós necessitamos
dessa misericórdia, dessa compaixão, desse condoer-se com os demais. O compadecer, porque outra palavra para condoer é compadecer. Sentir a dor junto ou padecer juntamente. Eles estavam contra Jesus e Jesus estava amando. Lembre-se do que Jesus diz. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Quem era essa gente aqui nesse momento? Opositores, inimigos, merecedores de indignação, mas ainda assim Ele os amou. Eu estava pensando em como mensurar o amor. O amor é algo difícil de você imaginar o tamanho do amor. Se é grande, se é pequeno. Então, nós vemos várias coisas, mas existe uma medida que me mostra com clareza a força, a potência, o tamanho de um amor. Porque a Bíblia, quando fala do amor, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, a Bíblia nos fala sobre o amor, e ainda que eu desse todos os meus bens, e a Bíblia continua tudo isto, e vai dizendo tudo, e de repente, mas o amor é. E a primeira coisa que a Bíblia diz que o amor é paciente. Se você quer saber se alguém ama mais ou ama menos, é só ver a intensidade, o grau de paciência que alguém tem. Eu acho que tem muita gente que não ama tanto, porque não é tão paciente. Porque amor de pai e de mãe, embora pai e mãe é um bicho meio bravo normalmente, por quê? Porque tem que disciplinar, tem que educar, e às vezes o filho diz, papai vive bravo, mamãe vive furiosa, não sei o que lá, parece que tudo que eu faço arreta tudo, mas porque é pai e mãe, se preocupa e cuida, e disciplina, e educa, e diz não diz sim, diz não, que o não é muito importante na nossa vida, porque a vida neste mundo não está te dizendo sim toda hora, a vida neste mundo está te dizendo muitas vezes não toda hora. Mas se existe uma coisa que pai e mãe têm, é paciência, porque amam. O filho erra, ele perdoa. O filho erra de novo, ele perdoa. Veja Davi com Absalão. Absalão, meu filho, Absalão. Davi, um camarada um dia errou com você, chegou lá, matou Saul, você chegou e nem conversou, mandou, mata. Agora esse teu filho aí, essa coisa. Por quê? Porque é pai. Porque ama. E o amor tem uma paciência extraordinária, o amor tem uma misericórdia inacreditável, o amor perdoa e insiste em perdoar, e o amor não conta, sabe? Fé a gente precisa para perdoar 70 vezes 7, mas quando você ama, fosse 70.000 vezes 7, você perdoaria. Porque o amor tem essa característica. E nós precisamos de um amor que tenha realmente paciência, de um amor que tenha essa compaixão, e aí nós poderemos nos indignar, e movidos por amor, nos condoer. Quando alguém faz mal, quando alguém é injusto com você, você diz, ele não tem ideia. É por isso que Jesus na cruz, movido por amor, diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Caia o sangue sobre nós e sobre os nossos. E Jesus diz, ai, chorem pelos seus filhos. Naquele momento Jesus chorou por eles.
é uma maneira de me expressar. Jesus o quê? Sentiu dor por eles. Jesus estava indo para a cruz. Estava sentindo dor por eles. Por quê? Porque se condoía. Dá-me um coração, Senhor, que não seja esclerosado. Eu acho que tem gente que não tem só o coração esclerosado, tem a cabeça esclerosada. Está tudo esclerosado. Tão duro que está. E nós temos que clamar ao Senhor nosso Deus e pedir, dá-nos um coração bom. Por isso que Davi diz, tira de mim esse coração duro. Tira de mim. Gente, Davi já falava de transplante cardíaco, porque tem gente que tem o coração que não dá mais jeito. Tem coisa que não dá para consertar. Tem que tirar. E trocar. E então, ele falou assim, olha, eu não estou te pedindo para consertar meu coração. Esse talvez seja um dos nossos maiores defeitos. Nós estamos muito pedindo, Senhor, conserta o meu coração, tira. Mas se tirar eu morro, mas me dá outro, lógico. Me dá outro. Tira de mim o coração de pedra e põe em mim um coração de carne. Tira de mim o coração duro e põe em mim um coração vivo, um coração que se condoa. Ah, meus irmãos, é o que nós mais precisamos. Se nós queremos fazer uma obra, nós temos que ganhar almas para Cristo. Você sabe, eu na vigília mesmo, antes da vigília, eu e o pastor Heitor, nós estávamos conversando aqui, eu estava dizendo, olha, eu tenho uma coisa no meu coração. Nós vamos para um outro lugar. Nós vamos, para algum outro lugar nós vamos. Eu estou me sentindo tipo Abraão. Sai e vai. Para onde, Senhor? Para o lugar que eu vou te mostrar. Aonde é que fica? Vai saindo. Quando você... Eu espero que não tenha que ser exatamente como Abraão. A gente sai e fica assim, tá bom, para onde agora? Então, a gente tem que saber para onde vai. Mas eu estou me sentindo como Abraão. E eu entendo que, para mim, difícil era para Sara. Porque Abraão ouvia Deus. E Sara ouviu Abraão. Se a gente está ouvindo Deus, o problema é que vocês estão ouvindo a mim. Estão ouvindo os pastores aqui da igreja. Aí dizendo, aleluia, tudo mais. Mas Abraão é louco. Sara podia muito bem dizer, esse meu marido é doido. A gente está bem. E vamos sair daqui. Vamos. Temos que sair. Temos que ir embora. Temos que sair. Tudo bem, vamos sair. Para onde? Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. E a gente fica com esse Deus vai mostrar. Aleluia, Deus vai mostrar. É fé, né? Fé é aquilo que você fala e para o outro é doideira. Porque o outro olha assim, coitado. Mas você está seguro em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Mas uma das coisas que eu tenho falado com o Senhor, eu estou falando, Senhor, olha, de uma vez por todas, eu quero ganhar a alma. Que isso é a coisa que esse mundo mais precisa de salvação. As pessoas têm que ser salvas, transformadas, libertas, felizes, sair da tristeza, entrar na felicidade, sair da amargura, entrar no consolo, sair da enfermidade, entrar na cura, sair da opressão, da possessão, entrar na libertação. Nós precisamos dizer uma coisa, eu estou pedindo, Senhor, eu quero batizar a gente todo mês. Eu quero ganhar a alma todo dia. Eu quero... E o Espírito Santo começou a dizer ao meu coração, tudo bem, mas você tem que se indignar com a sua situação. Você tem que irar-se e condoer-se com as almas. Porque tem gente que quer apenas, vou mudar de vida. Mas cadê o sentimento de mudança? Para ganhar almas, para abençoar vidas. Nós somos uma igreja. E o que uma igreja deve fazer? Cuidar uns dos outros e salvar almas. Testemunhar a respeito do amor de Deus, de toda sorte. E todo dia levar pessoas ao encontro com Jesus. Jesus faz o restante. Sabe, nós estávamos em Blumenau, eu fui a Blumenau para estar levando a palavra no aniversário do meu amigo Haroldo Kuzman, que é o pastor da igreja ABA, Aliança Bíblica de Avivamento, em Blumenau. Eles estão bem, a igreja está grande, tem os seus desafios lá, mas a igreja cresceu bastante, a igreja, né? Quando eles foram para um lugar novo,
nós também estivemos lá. Heitor estava com a gente lá, o pastor Carlos Belá estava levando a palavra, e eu me lembro de eu e o Heitor carregando uns bancos de madeira, tipo assim, bem feios, né? Rústico, bem rústico. Eu estou levando aquele banco, e era onde as pessoas estavam sentando. E hoje você chega na igreja, a igreja está linda, toda arrumada e tudo, e com aproximadamente 1.000 ou mais pessoas. Então, uma bênção, glória a Deus. E nós estávamos lá e me deu assim uma reação e tudo mais. Eu falei, Senhor, o diabo tem feito um arraso na vida das pessoas, Senhor. Cadê os endemoniados? Cadê os endemoniados? E eu, assim, com todo amor no meu coração, pedi, me dá um demônio que seja. Um demônio. É estranho, né? Pedir que Deus te mande um demônio. Eu sei que é uma coisa esquisita, mas eu falei, um demôniozinho. Um demôniozinho. Só um, porque a Bíblia diz, esses sinais hão de seguirem aos que creem. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome expelirão demônios. Sabe, hoje nós temos gente falando de guerra espiritual que está enfrentando principado e potestade e não expulsa uma pombageira. Diz que está libertando a cidade inteira e não liberta. Você sabe como é que você liberta uma cidade? Ao meu ver, libertando pessoas. Você concorda comigo? Não, eu não estou contra fazer uma oração, derrubar principado e potestade, mas acho que tem principado e potestade até rindo dessas orações. Por quê? Porque ele continua na vida das pessoas. Então tem que sair. Mal eu falei isso, eu fui buscar o meu amigo à noite, depois do culto de domingo à noite, Haroldo foi levar um carro em Curitiba para um missionário que estava chegando. Deixar o carro com um missionário. Então ele foi para Curitiba, mas ele não tinha como voltar. E eu e outro pastor da igreja, o Link, nós fomos então até Curitiba para buscar. E no meio do caminho, me toca o telefone e era o Hugo e a Mel, que frequentaram a igreja aqui conosco. E o Hugo e a Mel falaram, pastor, nós estamos com um problema. Ele disse, qual é o problema? E meu irmão, a esposa dele, a mulher com quem ele vivia durante anos, ele se casou e foram para São Paulo para fazer compras para a firma que ele tem, a loja que ele tem, e no hotel ela manifestou um demônio. E era uma coisa tão brava que era a nível do filme O Exorcista. Ela vomitava sangue e saía sangue pelos olhos. Pelos olhos. Ele ficou apavorado. Então, chamaram uns pastores e tudo mais, só que eram uns pastores, assim, eu não vou dizer a denominação, não quero dizer porque isso não fica elegante, mas eram os pastores que sempre dizem, não, isso não é demônio, isso é uma... Não, isso é qualquer coisa psíquica e coisas assim, né? E tudo mais. Então, só que você enfrentar um negócio que está vomitando sangue, saindo sangue pelos olhos, pô. Aí eu disseram o seguinte, não tenho ideia que é isso não. Não sei o que fazer. Aí eu estou tratando, a gente está, e aquele negócio de sinal some, sabe como é que é? Aquela luta, e você falando, põe aí, vamos botar aqui junto e tudo mais. Aí eu falei, meu irmão, olha, Deus vai dar um jeito aí, no nome de Jesus Cristo. A menina, que é médica, ela é ateia. Era ateia. Ela era ateia, né?
Era ateia, simplesmente ateia. Não creia em nada disso. E nela que estava manifestando tudo. Ele desviado. Ele na frente dele, ele não sabendo o que agir. E quando ela voltava assim, ela, meu Deus, você tentou me matar, olha quanto sangue. E ele bota ela no carro, sai, eu digo, não, Deus vai dar um jeito nisso, não se preocupe. Passou pelo caminho, aí vi um irmãozinho, glória a Deus por esses irmãozinhos. Aquele irmãozinho simples, sabe qual é que é? Aquele camarada que fala da Bíblia, eu conheci um desses bem simples, que quando demos uma Bíblia de presente para ele, aí ele, em vez de dizer estrear, ele disse, vamos extrair a Bíblia. Né? Ela falou, eu já vou chegar lá. Né? E aquele irmãozinho, então, com a Bíblia embaixo do braço, e ele abre rapidamente a janela e disse, o irmão pode nos ajudar? Ele disse, por que não? Lógico. Ele falou, nós precisamos de ajuda. Ele disse, sim. O que acontece? É que minha esposa está endemoniada. É para já? Orou com ela, repreendeu, e o demônio disse o seu nome, se apresentou. Mamon. Nunca leu a Bíblia? Não, que dissesse qualquer coisa, porque se dissesse os nomes que aí se diz nos centros, ou na bruxaria, ou em algum lugar, é uma coisa, mas disse o quê? Mamon. Mamon. Isso é coisa. E eu falei, Deus é Mamon, aleluia. Diabo bíblico. É demônio bíblico. Melhor que isso, impossível. Só que ela voltou para o quarto e tudo, foi quando eles falaram, ela estava no quarto, voltou para o quarto. Voltou para o hotel, para o quarto. Já melhor, já tendo aceitado agora Jesus como seu Salvador. Aí o resquício vem. Eu estou sentindo uma coisa estranha dentro de mim. E ela vomita de novo. E vomitou, sabe o quê? Cabelo. Eu expliquei para eles, consegui falar com eles, eu expliquei, olha, o que está acontecendo é o seguinte, isso é uma obra de magia negra, que foi te dado algo para comer, e era feito com sangue, havia cabelo, havia tudo isso. E era para a tua morte, mas Jesus entrou para que você tenha vida. Imediatamente ela escuta, e a Deus seja glória por isso. Ela escuta uma voz, uma doce voz falando com ela. Ela nunca leu a Bíblia. E a voz dizia, não temas, pois o leão de Judá venceu. É muito de Deus, não é? É muito de Deus. E então, eu falei com eles, eu conversei com eles, vocês entendam bem, vocês têm que entender o seguinte, a Bíblia diz que a casa fica vazia, mas se ela não for preenchida, ele volta 7 vezes pior, é a hora de preencher essa casa. Vocês moram lá no Nordeste, vocês vão procurar uma igreja, vocês vão e vocês têm agora o meu telefone e qualquer coisa, a qualquer hora, pode ligar. E agora nós temos mais 2 irmãos em Cristo Jesus. Amém? Não, e eu vou dizer uma coisa, glória a Deus pelos irmãozinhos. Glória a Deus pelos aqueles irmãozinhos com a Bíblia embaixo do braço, aquela gente simples, de linguagem simples, que caminha pela rua. Porque essa necessidade hoje da igreja de intelectualidade ou então de modernidade tem tirado muito da espiritualidade. Nós temos que ser gente
que você seja moderno, que você saiba das coisas, seja inteligente, seja capaz, seja culto, mas seja cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. E precisamos o coração certo. Eu não quero um coração esclerosado. Tá, meu amor, calma. Eu conversei com ele, ele está todo entregando. Eles já estão de volta à casa deles e já estão. Ela então está com uma sede terrível. Ela quer a palavra, ela tem fome. E Deus vai usar muito essa moça. Deus vai abençoar. Meus irmãos, o que nós precisamos é ganhar almas. As igrejas têm crescido em nossos dias, transferindo de membros. A igreja que é mais confortável, a igreja que é mais moderna, a igreja que tem melhor louvor. Eu soube de uma igreja, não vou citar o nome por respeito, que abriu também numa cidade, um amigo meu está dizendo, porque ele é dessa cidade, e então a igreja abriu concorrência para a equipe de louvor. E as equipes dos músicos das outras igrejas foram todos para lá. Que igreja é essa que nós estamos criando? Que igreja é essa que nós estamos vivendo? Onde não há mais ministérios. Nós não podemos ter esse tipo de igreja. Essa não é a igreja que vai transformar esse mundo. A igreja que transforma esse mundo é a igreja com reuniões, eu vou dizer isso, porque ela se reúne nas suas casas, ela se reúne nas ruas, ela se reúne nos templos, ela sempre prega a palavra da verdade, ela tem um coração conforme o coração de Deus, e é um coração que mesmo que se indigne, se condói. Continua amando. Perdoa, é paciente. Vamos mudar, vamos pedir a Deus hoje que tire a esclerose religiosa, que era o que eles tinham. Fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida ou salvá-la? Ficaram calados. Sabiam a resposta certa, mas ficaram calados. Pelo orgulho religioso. Não, aqui é assim, fazemos assim. Para você ter uma ideia, eu vi o absurdo lá em Blumenau de uma igreja que estava dizendo o seguinte, que Deus odeia o pecado e o pecador. Eu disse que não tiraram isso. Não tiraram isso não, porque Deus ama é o fiel, Deus ama é a santidade, Deus não pode amar um pecador. Disse, peraí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu faço? Rasgo da Bíblia? Nós estamos chegando a um ponto que nós não podemos, eu não estou criticando a igreja A, B ou C, porque eu não estou dando nomes, mas os erros estão aí, nós temos que nos indignar e nos condoer. Porque essa gente está indo por um caminho que é o quê? Caminho de morte. O coração deles está esclerosado. É por isso que eu disse que eu acho que a cabeça também está. Porque estão falando absurdos. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós. Nós não queremos, vamos ser crentes de verdade, vamos ser cristãos genuínos, gente cheia do Espírito Santo, batizada no poder e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mudar, eu quero ter um bom coração. Essa vida que nós vivemos, com isso eu termino, que eu quero orar por você. Essa vida que nós vivemos hoje é uma vida estressante, é uma vida que deixa você, às vezes, com sentimentos à flor da pele, que a pessoa mal fala com você, você diz, o que quer? Não, queria perguntar se você está bem. E você tem o que com isso? Assim, isso é amor, né?
amor cristão e tudo mais. Mas eu sou passivo disso. Todos nós podemos entrar por esse caminho equivocado. Todos nós, não, eu quero, vamos voltar à prática do primeiro amor, às primeiras obras. Vamos voltar, vamos chegar ali, vamos caminhar em amor, vamos ser crianças. Vamos ser crianças. E muitas vezes nós precisamos ser como uma criança. Nenhum lugar na Bíblia diz sejam infantis. A Bíblia diz, se você não receber como uma criança recebe, não é seja infantil, é receber como uma criança recebe. Eu me lembro dos meus filhos bem pequenos, que a gente tinha comprado uns brinquedos para eles, e minha mãe pegou aqueles tubinhos do carretel de linha, né? Que antigamente tinha linha corrente, tinha o carretel em si era de plástico, era colorido, e minha mãe pegou um elástico e juntou tudo aquilo e fez aquela coisa, e era uma coisa. Era simplesmente isso, era uma coisa. E a gente tinha comprado presente, era época de Natal, eu sempre comprei os presentes, eu entregava, tia Thelma está aqui, é testemunha, ela pode dizer, não, sou mentiroso, né? Que eu dava para minha mãe dar para todos os netos e para os meus filhos, e compravam um outro que era para eu e Luciana darmos para os filhos. Eu dava para ela, porque minha mãe tinha os recursos bem limitados, e embora os meus recursos não fossem vastos, eu aplicava tudo isso para que ela tivesse a alegria de dar a todos os netos. Mas ela fez esse brinquedo, e nós demos uns brinquedos lá, eu não me lembro nem qual foram os brinquedos que nós demos para os nossos filhos, mas ela fez aquele brinquedo. Você sabe o que eles ligaram para o brinquedo que eu comprei, que eu gastei uma grana? Eles não ligaram nada, mas para aquela coisa, porque era uma coisa, eu não sei nem dizer o que era, qual a função que tinha, que sempre puxava, esticava e tudo mais. Eles ficaram aquilo o dia inteiro, porque criança recebe as coisas assim. Eu estava com meu amigo, e amigo nosso, né? Amigo da igreja, Hugo Weiss. Nós estávamos em Buenos Aires, iríamos voltar para a cidade dele, de San Nicolás, e ele viu um blazer. Um blazer, na loja que nós estávamos, ele viu um blazer. Blazer caríssimo, mas estava, não sei quanto, era tipo um outlet, então estava bem lá embaixo o preço, ainda assim era caro. E ele comprou o blazer, não me lembro nem, era um de marca, essas grifes aí, não sei se era Lacoste, uma coisa dessa, que Lacoste, para mim, não é à toa que o crocodilo está com a boca aberta, que aquilo te dá sempre uma bocada, Lacoste. Então, ele comprou, e ele chega e diz, o Balt, que é o neto dele, Bautista, né? Ele vai amar isso, ele vai amar isso, veja, ele vai colocar, você vai ver só. E nós fomos no caminho e compramos uma daquelas mãos de agarrar, não era nem camelô, banca de jornal, compramos uma, não era nada, baratíssimo e tudo mais. Aí nós estamos no carro, voltando, eu disse, você quer ver como é que ele vai gostar, é da mão? E ele vai olhar para o negócio e dizer, bonito, e vai botar de lado. Aí ele fala, não, que isso, Balt, ele vai gostar. Chegou, pegou, bonito, vovô, botou do lado, pegou aquela mão. Criança não está mensurando se é caro, se é isso, se é aquilo. É outro coração, é um coração juvenil, é um coração infantil, até posso dizer assim, não no sentido de infantilidade, mas jovem. E nada contra a velhice da vida, porque tem velho que é muito melhor do que certos jovens, que é muito mais com coração de carne do que outros. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus
Tira de nós essa esclerose espiritual e moral, essa esclerose sentimental. Tira de nós esse coração duro e põe em nós um coração de carne. Porque eu não quero causar a indignação. Eu não quero também fazer o Senhor sofrer, olhando para mim dizendo que coração duro. Meu coração duro machuca o coração de Deus. Eu não quero isso. E eu quero aprender a me indignar, mas não pecar. A me aborrecer, porque tem coisa que aborrece mesmo, tem que aborrecer mesmo. Tem que aborrecer. Mas eu não quero entrar em pecado porque eu estou aborrecido. Que é tão fácil eu entrar em pecado. Passar da ira, ao rancor, do rancor, à mágoa, da mágoa, a minha própria autodestruição. Então, vamos orar. Eu peço a você que coloque a mão no seu coração, como eu vou colocar a mão no meu coração. Senhor, às vezes esse meu coração não tem mais jeito, às vezes esse meu coração, o que ele precisa é ser mudado por um novo coração. Muda o meu coração, muda o nosso coração. Senhor, dá-nos um coração conforme o teu coração, um coração manso e humilde. Que nós aprendamos a ter descanso. Tira de nós a iminência da morte do nosso coração, um coração de pedra, um coração entupido por raiva, por ira, por rancor, mágoas. Senhor, vai desentupindo as artérias. Até eu te peço, Senhor, que a cura divina aconteça hoje aqui. Que pessoas sejam, Deus é bom, curadas plenamente em seu corpo, mas possamos ser sarados em nossa alma. Que nós também, Senhor, não nos acomodemos, que haja um inconformismo em nós, que nós mudemos e nos esforcemos, que não toleremos Jezabel, mas que saibamos agir da maneira certa, dar o equilíbrio, iramos, mas nos condoemos. É o que nós te pedimos, Senhor. E mais uma vez eu te peço, perdoa os nossos pecados. Senhor, dá-nos ganhar almas, dá-nos expulsar demônios, dá-nos curar enfermos, usa-nos, que nós sejamos o irmãozinho com a Bíblia debaixo do braço, que atende na hora, que liberta, que ora. Senhor, nós louvamos a Deus por essas vidas, as vidas das pessoas simples, que guardam, Senhor, um testemunho maravilhoso e que nos abençoam, ó Pai. Eles não têm um eloquente falar, eles não têm riqueza em seu trajar, mas eles têm, Senhor, essa unção do Espírito Santo sobre eles. Que valorizemos, considerando cada um ao seu irmão superior do que a si mesmo. Senhor, dá-nos um bom espírito, dá-nos um bom coração, e que não pequemos, que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que acalmemos o nosso espírito, que consultemos o travesseiro. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu me ponho diante do Senhor orando, como já foi orado, pelo novo lugar. Tu tens para nós. Que não nos acomodemos, que continuemos procurando, negociando, fazendo tudo o que temos que fazer. Mas que cada casa, que cada lar, seja um lugar de salvação de vidas, que os nossos vizinhos, os nossos amigos, frequentem a nossa casa e conheçam a Jesus Cristo em nossa casa.
e sejam por nós discipulados, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém?